bom dia a todos. Eu acho que isso é uma atividade de grande risco, né? A condução minha e da Lívia, mas a gente vai sobreviver, né? Você é mais serena, então você vai conduzir. De qualquer maneira, eu só vou fazer umas palavras iniciais aqui e explicar um pouco a dinâmica do painel, agradecer todos os amigos que estão sentados aqui conosco, mas particularmente agradecer a todos que ficaram os últimos 2 dias absolutamente no engajamento super interessante, diverso, e que ontem à noite teve um fechamento espetacular, né? E eu recomendo àqueles que puderem permanecer, depois do encerramento oficial da conferência, nós teremos o Sempre um Papo na conferência com o Afonso Borges, a segunda sessão, que o Zeca Camargo vai receber o Eduardo Góes Neves, a Trondroado Rico e o Walter Hugo Mãe. Tá? 3 escritores super importantes para todos nós, enfim, e que nós vamos ter também uma nova conversa sobre a questão de cultura, Amazônia, vida, mundo, e, obviamente, eu espero que seja uma conversa muito legal, como foi a de ontem. Ontem foi, Paulo, você está de parabéns, tá? Foi espetacular. Ontem você foi do cacete, com todo respeito, tá? Tem mais emoções, nós vamos mais tarde falar de mais emoções sobre o futuro, mas, enfim, tem uma coisa fascinante, porque eu falei ontem do sofá preto com o Raul, mas também tem várias conversas na minha casa em São Paulo, regadas de queijo e café, porque eles são mineiros, para poder criar o que a gente vai fazer por aqui. Mas a ideia desse último painel, e vocês estão vendo a Marília Marreco inquieta, né, a gente fazer, não um balanço, mas olhar, a partir do que vai ser a relatoria disso, do que vão ser os resultados dessa conferência, que estão sob a coordenação da Concertação pela Amazônia. Eu acho que isso é também uma outra novidade. Chamamos a sociedade civil para ter o domínio, para poder trabalhar conosco os resultados e os desdobramentos da conferência. Então, a Lívia Pagotto vai conduzir esse debate com todos vocês. A ideia, ela vai explicar um pouco o método por causa do tempo que a gente trabalha em pilares para poder dar densidade sobre os debates que foram colocados aqui. E, em seguida, a gente vai ter um encontro com Madame Sirleaf, que é Prêmio Nobel da Paz. Tá? É uma mulher incrível, com uma conversa com mulheres da Amazônia, mulheres pretas da Amazônia. Tá? Então, vai ser um debate que me parece muito enriquecedor, eu a conheço, é uma mulher fascinante na trajetória dela. Depois iremos para a premiação e a parte da literatura, da cultura, para sairmos todos aqui leves, né? E é super fascinante, né? A gente está conciliando os mundos e mais tarde eu devo falar o que vem por aí. Mas a ideia aqui é um pouco explorar, não só necessariamente as novas economias, mas os caminhos para a Amazônia, entendendo, e para o Brasil, para as várias Amazônias, para os vários Brasis, particularmente depois de 2 anos que o Brasil tem uma grande exposição internacional e nacional, e a necessidade que eu vejo da gente reorganizar a conversa com o Brasil e com o mundo. A gente precisa realmente entender melhor como é que a gente vai se colocar em face da contemporaneidade e em face também do que o setor de mineração tem de responsabilidade pela frente. Não há soluções no mundo sobre descarbonização sem os minerais críticos. Não há. Então, todas as rotas tecnológicas passam pela questão de minerais críticos. E, portanto, é uma grande oportunidade, uma grande responsabilidade para o setor também se reorganizar em face dessa demanda de presente e de futuro. São novos tempos, novas eras. Eu sempre falo que você está acabando uma era e começando uma nova. A melhor maneira de definir isso, Zé Carlos, é quando a gente pega esse telefone aqui, que na nossa época era de ficha, a gente usa o telefone para fazer chamada telefônica, né? Se eu ligar para você, você me atende. Se eu ligar para um jovem, ele não me atende. Ele manda o WhatsApp, tá? Então, essa é a diferença. Assim, a gente telefona e eles digitam. Tá? Eu fui falar um dia desse que, com o texto, me chamaram de velha, porque eu tenho que falar que é WhatsApp, embora em inglês seja texting, né? Ok? Mas eu fui absolutamente chamada de velha sem nenhum problema. Isso é porque é uma amiga, entendeu? Imagina se fosse um inimigo, né? Mas tudo bem. Então, na realidade, nós temos, para ter aqui nesse celular, são 14 minerais, tá? Para poder produzir isso aqui.
E eu, uma vez, lá em Dubai, perguntava num debate, e perguntei onde tem natureza, e todo mundo ficou olhando na sala, tinha umas plantas, assim, todo mundo apontava para as plantas. Eu levantei, peguei o microfone, peguei isso, e falei que isso aqui é a natureza. Então, os novos olhares estarão cada vez mais presentes na discussão de uma nova era que está chegando, se avizinha, se insinua, né, com premissas completamente diferentes. E eu acho que o aprendizado dessa conferência, ou dessas conferências, desse processo em construção, é que, como a Neidinha sempre enfatiza, a gente precisa ter novos olhares para poder ler a vida. Não adianta querer ler a vida como a gente lia antigamente, né? Como a gente tem que entender, e tem que entender exclusivo na política. Porque a gente não está entendendo o mundo é porque a gente está lendo de maneira errada, ou de maneira desfocada, ou de maneira que não compreende ainda as variáveis que estão na mesa. A Amazônia, ou as Amazônias, fazem parte de um Brasil em transformação, de um mundo em transformação, e o Brasil tem uma Amazônia em transformação. É preciso haver esse processo de, mais do que diálogo, de entendimento, mas de se aconchegue. O Brasil precisa se aconchegar. O Brasil precisa se acolher, tá? E sair desse ambiente de falsa polarização ou de, na realidade, uma manipulação sobre interesses que não traduzem essa brasilidade. Pelo contrário. E ontem, na conversa com a cultura, isso ficou absolutamente evidenciado. Por fim, eu quero muito agradecer todos os que estão aqui, que representam, que estão nesse palco conosco, a Lívia, vou passar para a Lívia agora, que representam a diversidade do diálogo, da conversa. Tem ideias novas, tem ideias velhas, tem ideias contemporâneas, tem tudo que tipo de ideia. As ideias não são velhas, elas continuam, elas são insistentes. São ideias persistentes, porque elas ainda não vingaram. Mas elas precisam de contornos mais contemporâneos para poder ter vida num mundo que nós estamos atrás de soluções. E eu prefiro ver o Brasil, os vários Brasis, com as várias Amazônias, como caminhos e rotas de solução. Eu não gosto do tom da tragédia, eu não gosto do tom do fim do mundo, mas eu acho que a discussão é para a gente estar melhor no presente, não no futuro. As escolhas que começam a mexer com o futuro são escolhas que devem nos permitir viver melhor hoje. Entender que as coisas estão em mudança. Entender que nós estamos num processo, como eu gosto de falar, de updating, de atualização. O mundo está em atualização, nós estamos downloading umas coisas, tá, Neidinha? E uploading outras coisas. E nós temos que entender isso e estarmos preparados, esse é meu último comentário, porque a dinâmica aqui é que vocês vão falar, e eu devo fazer alguns comentários pontuais. Nós devemos estar preparados para que a expectativa que nós temos em relação ao mundo não se traduza como nós esperamos. Tá? O mundo também não está num quadro muito positivo. Quem está acompanhando as discussões vê, por exemplo, a demissão do ministro da Fazenda da Alemanha, tá? Exatamente no debate, Zé, sobre alocação de recursos para manter o apoio à Ucrânia na guerra. Isso já é o efeito da eleição americana, sem o presidente Trump ter tomado posse ainda. Então, as placas tectônicas já estão se mexendo. E nós temos que entender isso. O Brasil é parte desse jogo. No meu entendimento, o embaixador Rubens está aqui, a grande discussão, Ilona, sobre a questão climática vai acontecer na reunião do G20, tá? No Brasil, e não necessariamente em Baku. Tá? Então, essas dinâmicas, esses movimentos são novos no mundo. Nós estamos indo para Baku, vamos ter uma série de conversas, mas o Azerbaijão não é um país de tradição diplomática na área climática. Então, você vai ter outras conformações, e esse é o novo mundo, esse mundo que chega, e nós temos que estar preparados, sabe, Neidinha, para lidar com as nossas demandas e organizar isso dentro do Brasil. Tá? Senão, o Brasil não é um país que se coloca no mundo. Tem que parar com essa história de que nós somos um green wish, um desejo, não. Nós temos que trabalhar duro porque as opções são nossas. E eu acho que esse povo, essa gente bronzeada, como eu gosto de falar em francês clássico, vocês me perdoem, é do cacete. Então, vamos lá atrás desse país maravilhoso, que eu falo, como eu falei em Londres, parem de falar mal do Brasil, por favor, tá? Porque se vocês ficarem no resto do mundo, vocês vão ver como é melhor estar no Brasil. Agora, nós temos que estar preparados, sim, para não nos frustrarmos, porque nós vamos entrar num processo internacional muito sensível, tá? E teremos que fazer uma COP espetacular,
que eu chamo de Belém Plus, para segurar os próximos 10 anos. Passa por essa conferência, passa pelas novas posições da indústria de mineração, passa por a indústria de mineração também entender o seu novo papel com minerais críticos de estruturação de desenvolvimento sustentável, de inclusão política, inclusão social, de rede de proteção social, de responsabilidade. Acho que foi a Neidinha que falou isso, com a Amazônia. O Brasil precisa ser responsável com a Amazônia. E talvez isso seja a grande mensagem dessa conferência. Então, dona Lívia, agora é com a concertação, recepcione todos os nossos queridos amigos, falem muito, reclamem muito. Neidinha, continue aguerrida, senão não é você. Tá? Mas, mais do que isso, tem que ter dia seguinte, e eu tenho certeza que o Brasil vai poder provocar novos dias seguintes. Tá? E a paz, essa situação de esperança do mundo passa pelo Brasil. Não, por favor, não façam leasing do Brasil, nem vamos nos apequenar. Então, Lívia, é com você, o país que mais produz vida no planeta. Esse talvez seja o nosso mandato. Vamos continuar produzindo vida. Tá? A opção dos outros não é essa. De muitos parece não ser essa. Então, vamos lá. Com você, toca, e vamos ver o que a turma tem de recomendação. E critiquem, por favor, com sabedoria. Obrigada. Obrigada, Isabela. Bom dia a todas e a todos. Muito bom estar aqui nesse último dia com vocês e com esses comentadores aqui dessa primeira parada, na verdade, do que foi ou foram, né, esses últimos 2 dias de conferência, segunda Conferência Internacional Novas Economias e Amazônias do IBRAM. Aqui minha missão é justamente tentar pensar e encapsular algumas das grandes mensagens que foram trazidas nos painéis que a gente viveu. Foram 25 painéis, mas alguns painéis de keynote speakers. E acho que, no fundo, a gente viveu um processo aqui com vários tipos de informação, né? Daqui a pouco vai surgir uma informação muito importante aqui atrás da gente, mas a gente viveu os painéis, vivemos grandes, pequenas conversas em cafés, nos corredores, nos jantares, almoços e cafés da manhã, nesses dias em Belém. A gente viveu os rios e os pianos, a gente viveu rios de palavras, como a gente viu aqui ontem à noite, num momento tão emocionante quanto foi. Então, de novo, um agradecimento enorme a Carla, a Roberta, que nos embalaram aqui com muito movimento em todos os dias, Fernanda Renault também, da Concertação em especial, que traz esse olhar tão sensível para isso. Meu papel é trazer a visão um pouco mais racional, mas daqui a pouco a gente também vai ter o acompanhamento de um olhar sensível, que justamente é traduzido por 6 artistas que vieram para cá e lançaram o seu olhar de sensibilidade, justamente que, a partir desse momento, se reflete aqui nesse grande painel atrás da gente, tudo que foi discutido, né, do ponto de vista do que sabemos e queremos fazer, e olhar artístico deles. São eles: Raquel Caminha, Laísa Ferreira, Jean Petra, Renata Sektovic, Bunikta e Júlia Goulart. Muito obrigada por toparem fazer parte desse momento com a gente. Também queria fazer um agradecimento muito especial, eu estou com essas 4 folhas na mão, por causa da Amália, da Magali e do Sérgio, que são da página 22, que também toparam ser parceiros aqui dessa conferência e vão, a partir dessa primeira parada que a gente faz hoje, produzir, ajudar o IBRAM, apoiar o IBRAM e a concertação. O Instituto Arapiaú também tem um olhar importante nessa sistematização de conhecimento, o que essa conferência gerou. Acho que do ano passado a gente saiu dessa conferência com um compromisso de gerar ações, e acho que é justamente o papo aqui da nossa conversa de hoje. Eu não quero ficar falando muito tempo, mas eu vou tentar ser precisa aqui em algumas ideias, né, formulações que surgiram, portanto, nos 5 grandes pilares que orientaram esses nossos 2 dias de conversa. São eles: nova mineração, biodiversidade, clima, e, obviamente, COP30 fez parte dessa conversa, economia e temas nacionais / temas transversais que surgiram aqui ao longo dos painéis que tivemos. Bom, sobre nova mineração, existe, obviamente, uma conversa sobre qual é a estratégia para a mineração, considerando minerais críticos, e, obviamente, a gente tendo um olhar para as capacidades que precisamos desenvolver ou fortalecer, qual o papel também do setor da mineração em facilitar o acesso de pequenas e médias empresas a investimentos necessários para se adequar a uma demanda de mercado que é global, tem uma característica global por minerais estratégicos. Isso tudo, obviamente, num panorama de competitividade e produtividade. Também, que tipo de adequação de tecnologias a gente precisa desenvolver para mudar o patamar e a gente ter essa competitividade global passando pelo Brasil.
E, obviamente, um olhar que eu sei que é um dos centros da discussão dessa conferência do ano passado e dessa, de qual é o papel da atividade econômica da mineração em aliança com outras atividades econômicas que se deem nos territórios da Amazônia. Então, aqui é uma conversa importante e seria muito legal ouvir de vocês sobre isso. Vou passar pelos 5 painéis para que a gente também possa otimizar nosso tempo. Aqui a gente tem só 1h e pouquinhos minutos de conversa. Então, nova mineração é uma pauta importante e vai ser bom a gente desdobrar um pouquinho do que vocês ouviram nos painéis e a relação de vocês com esse grande tema da mineração. Segundo grande tema, biodiversidade. Tem uma conversa também importante sobre o nosso olhar e a aproximação que queremos fazer sobre inteligência artificial, questões de genoma, desdobramentos e implementações de protocolo de Nagoya. Também, como é que a gente torna mais visível, dá mais visibilidade a esse mundo da natureza que muitas vezes a gente invibiliza. Em termos de biodiversidade, isso passa por mapeamento, ter boas bases de informação, coleções e etc. Obviamente, no campo da biodiversidade, existe um tema relacionado ao combate à criminalidade na Amazônia, e isso passa fundamentalmente também pela biodiversidade, e muito do que foi discutido aqui nos painéis sobre a importância da integração de várias agências e órgãos estatais, federais, estaduais, enfim, municipais, mas também os não estatais nessa junção de esforços. Também, acho que em alguns painéis a gente percorreu, né, alguns marcos importantes e marcos legais que estão aí num percurso junto ao Congresso Nacional, por exemplo, que diz respeito à rastreabilidade do ouro e como essa questão do ouro é muito importante. Estamos falando de garimpo legal aqui, para que a gente tenha aí um setor que esteja fortalecido, o da mineração sustentável, obviamente, e um olhar também no campo da biodiversidade para as áreas protegidas. Então, como é que a gente olha e integra as áreas protegidas nesses territórios em que a mineração está presente também, né? E, por fim, acho que surge em vários dos painéis uma questão importante de um olhar para quem, de fato, traz, historicamente, a questão da bioeconomia ou da sociobioeconomia como uma economia importante, mas que extrapola, obviamente, o senso estrito do olhar para a economia, ou seja, que respeita modos de vida, especialmente quando a gente está falando dos povos e comunidades da floresta. Então, um papo também que permeou nosso dia ontem, sobre tempos diferentes que essas comunidades têm, especialmente no campo da sociobio. Terceiro pilar, bloco do clima, da COP30, obviamente, um olhar importante, né, para a Amazônia, qual é o papel da Amazônia, áreas degradadas, perda de funções que essas áreas trazem, né, no conjunto de serviços que a gente tem na floresta, né, dos ecossistemas saudáveis e que ficam fragilizados. Uma discussão enorme, daí, Isabela, vai ser muito bom você comentar, né, do papel da Amazônia no olhar do IPCC, né, o que a gente precisa ressignificar e recolocar nessa discussão sobre ciência, inclusive, e nessa, obviamente, mensagem muito urgente de que a Amazônia é uma produtora de vida, né, e a preservação é importante. Surge, no contexto climático, conversas temáticas importantes, mas que, no fundo, traçam, né, uma rede aí de conexões importantes. Então, a questão de cidades, a questão urbana, apareceu em diversos painéis no dia de ontem, mas não de forma isolada, obviamente, a conexão entre cidade e florestas, mas também passando pelas várias Amazônias, pelas áreas que estão em transição, as áreas que estão convertidas. Também como que a gente tem que encarar melhor essa conexão, pouco visível, pouco explorada ainda, mas, obviamente, crucial para o que a gente está observando hoje e vai observar no futuro, sobre a relação entre clima e saúde, passando por poluição do ar, passando pelas populações mais atingidas e vulnerabilizadas pela questão climática, no campo da saúde. No pilar economia, a gente teve aqui também a oportunidade, acho que vários de vocês vão poder comentar, temas que compõem, né, um olhar de quais são essas novas economias, com quais atributos, com quais premissas e princípios, no campo do mercado de carbono, do reflorestamento, da restauração florestal, obviamente das condições habilitadoras que a gente vai ter que ter para que essas novas economias emerjam e se sustentem do ponto de vista de infraestrutura, ciência, tecnologia, educação, formação de pessoas, saúde, agregação de valor, logística e etc. E a questão fundiária também aparecendo de forma muito grande.
E, por fim, para passar a palavra para vocês comentarem de forma livre, daí podem escolher aí que questão bateu mais em vocês e que recomendações também vocês ouviram dos painéis de que participaram. O último bloco de temas nacionais ou transversais, que diz respeito a uma importância muito grande de um olhar para a revisão e alinhamento da gestão ambiental com a contemporaneidade e o futuro no contexto da emergência climática. Também um marco legal importante que a gente precisa fazer avançar do ponto de vista de minerais críticos e estratégicos no Brasil. Combate ao desmatamento, unindo, obviamente, ações de comando e controle, mas indo além, né, que outras questões a gente traz nesse sentido, as atividades econômicas e as condições habilitadoras que eu mencionei. E, por fim, uma mensagem sobre o papel de liderança do Brasil, então, num contexto em que a gente tem uma geopolítica climática dada. Acho que uma das informações que a gente recebeu nos últimos dias, no primeiro dia de conferência, foi que possivelmente a gente entra na conferência agora da COP29 em Baku, diferente do que a gente poderia ter entrado, com resultados diferentes de eleições. Então, também tem uma colocação do Brasil no contexto de BRICS, de COP29, mas especialmente COP30, importantes para a gente observar e que papel que o Brasil gostaria de desenvolver e, portanto, qual é o papel da mineração nesse contexto amazônico. Primeira parada, como eu disse, muito mais coisa vai vir do relatório que a gente, né, deve produzir aí nas próximas semanas. Então, isso aqui é só para a gente orientar uma primeira conversa e sair daqui com mais conteúdo para que a gente possa ter uma ação muito grande. Queria só terminar dizendo que gostei muito de uma coisa que eu ouvi da Thelma Krug, que esteve aqui várias vezes com a gente no painel, e que a gente, e vou fazer, obviamente, uma metáfora do que a gente fez aqui em relação às conferências de clima, de que a gente negocia vírgulas, e ela disse que a gente precisa negociar mais as ações. Então, acho que a gente também está aqui hoje para negociar ações, né, para onde a gente gostaria de ir. Vou começar com essa dupla aqui, Marcelo e Dona Marianice. Não sei quem gostaria de começar comentando, justamente porque sei que vocês vão ter que nos deixar já, por causa de voos. Muito obrigado, bom dia. Então, já começando a nos desculpar, né, que a gente vai ter que sair correndo para pegar esse voo, mas é sempre uma tarefa impossível, eu diria, tentar resumir o que foi discutido aqui nesses últimos dias. Eu vou fazer um resumo muito simplório, mas eu acho que era importante a gente levar isso com a gente. O mundo está ficando mais quente, o mundo está ficando mais desigual, o mundo está ficando mais desafiador. Para isso, a gente precisa de dinheiro na economia para poder bancar mitigação, que é a redução dos gases de efeito estufa. Para isso, a gente precisa de recursos para fazer adaptação, para não deixar ninguém para trás. E para isso, a gente precisa de dinheiro também para fazer compensação por perdas e danos, porque a situação tem perdedores. E eu acho que o que essa conferência fez, ela deixou muito claro que é possível gerar recursos para uma economia brasileira produtiva e positiva, para o clima, para a natureza e para as pessoas. Então, essa é a boa notícia. Cheio de desafios, cheios de coisas que a gente vai precisar se entender melhor, falar mais e tal, mas é absolutamente possível. O segundo ponto que eu queria destacar é esse, Isabela, que você trouxe, que você chama "Vamos parar de falar mal do Brasil". Eu diria, vamos começar a falar bem do Brasil. Mas para falar bem do Brasil, nós precisamos gerar as boas notícias que podem ser faladas. Caso contrário, a gente vai estar fazendo maquiagem verde. Então, vamos falar bem do Brasil, mas para isso vamos fazer as boas ações, os bons projetos que geram esse Brasil melhor, esse Brasil mais justo, esse Brasil que responde a esses desafios. E eu acho que a gente está fazendo isso. Eu acho que o fato da gente ter esse painel aqui que conversou de crimes ambientais, a bioeconomia, a finanças, justiça, tudo isso nos mostra que tem esse enorme potencial. E eu queria dar um destaque especial a algo que eu achei muito inovador e também provocativo, que foi trazer a dimensão da cultura para esse debate,
porque a gente fica falando e discutindo, às vezes até de maneira mais técnica, o desafio, e esquece que, no fundo, é uma questão muito simples. E o Ayrton, para mim, traduziu isso ontem de uma maneira brilhante. Ele falou, às vezes a gente falha na nossa tarefa de sobreviver. Essa frase está comigo até agora. E por que ela fica comigo até agora? Porque, tudo bem, tem uma eleição, deu esse resultado, tem gente que não devia estar pensando em acabar com cultura, escola, vacina, saúde, mas a realidade é que nós temos que enfrentar isso, nós temos como sociedade que sobreviver a isso, nós temos uma responsabilidade. E essa responsabilidade nos chama a ter liderança. Eu queria fazer um destaque especial a essa palavra liderança, porque a liderança não é apenas, né, quem conduziu os painéis, quem trouxe as ideias. A liderança é de todos nós executarmos essa ação transformadora. E eu termino aqui nesse sentido, fazendo um destaque ao papel que eu acho que o Raul Jungmann tem ao ter entrado na indústria da mineração e mudado a indústria da mineração. Eu trabalho com a questão ambiental há muitos anos e esse diálogo não existia. Essa não era uma indústria que abraçava causas como, por exemplo, o enfrentamento do garimpo ilegal, do esforço para diálogo. Ontem à noite, quando eu jantei com o Jungmann, eu perguntei a ele, o que para você é uma das coisas mais importantes que aconteceram nesses dias? E ele me disse, a coisa mais importante que me aconteceu nesses dias é que ontem eu recebi uma carta da APIB, Associação Brasileira dos Povos Indígenas, dizendo que eles estão abertos para fazer um diálogo conosco sobre a questão de mineração. Esse diálogo, ele dizendo, este diálogo é para mim a expressão maior da democracia. Não sei para onde ele vai, mas existir o diálogo é fundamental. Então, eu estou fazendo esse destaque porque eu acho que a gente pode falar das grandes ideias, das grandes organizações, mas são os indivíduos tomando ações corajosas nos lugares em que nós estamos que faz a diferença. E a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. E aí eu queria também destacar o trabalho incrível que Paulo Henrique e Marília Marreco fizeram para a gente fazer esse debate aqui. Então, Raul, Paulo, Marília, muito obrigado. E eu acho que o legado mais importante que eu estou levando daqui, além de todas as boas ideias, é a coragem da gente olhar para uma situação, entender que tem que transformar e trabalhar para a gente vencer a nossa jornada de sobreviver. Obrigado. Vou passar agora para a dona Marianice, mas aproveitando o gancho do Marcelo que fala em indivíduos, a gente também pretende, ao final, reservar alguns minutos antes das 11 horas, para que a gente possa ouvir perguntas, comentários de quem está aqui, fez parte, né, desses momentos de conversa. Bom dia a todos. Eu queria, sim, fazer uma fala, né, de tudo que foi falado aqui, de tudo que a gente viu. Então, eu acho que esse evento foi um evento muito rico, tá? Veio muitas propostas, e queria também, assim, agradecer às companheiras mulheres pela fala que a gente fez ontem, porque nós, mulheres, sempre fomos a defensora, né, da vida. E quando se fala na vida, nós estamos falando da floresta, estamos falando de todo mundo, estamos falando de gente. E também agradecer os homens, aqueles homens que se consideram pai de mulher, filho de mulher, esposo de mulher, né? E esses homens de bem, porque a hora que a gente vê os homens de bem junto com a gente, as coisas começam a mudar. E aí, ontem, quando eu fiz a minha fala, eu disse que era uma fala de conscientização e informação, porque formação todo mundo tem. Agora, o informado que é o difícil, tá? A hora que você está informado, acaba racismo, acaba preconceito, aí nós, todo mundo, vamos chegar num objetivo comum, tá? E dizer também, agradecer, que eu fiquei muito satisfeita,
porque na mesa principal que a gente viu, né, ontem, 80% era homem. E hoje, 60% é mulher. Eu acho que, sem querer, a gente fez uma diferença, né? O mundo, o Brasil, só vai para frente quando a gente começar a compreender que nós temos que ser igual. Como é que é igual? 50% de mulher, 50% de homem. Porque nós não podemos ficar nem na frente dos homens, nem atrás. Nós temos que ficar ao lado. E quando isso acontecer, tudo que nós estamos sonhando vai acontecer aqui no nosso país. Tá? E a outra coisa que eu quero colocar é que todas as propostas que foram colocadas aqui, elas precisam ser respeitadas. Tá? Precisa ser respeitada porque a hora que elas serem respeitadas, nós vamos chegar no objetivo comum. E sair daqui conversando com todas as empresas, com governos, movimentos sociais, nossos representantes que construíram esse evento, organizaram, e também saber que se não tiver nosso representante lá da base, não vai funcionar. Tá? Que nós precisamos ser respeitados com uma vida digna, que a partir de agora não esteja mais assassinato de mulher, não esteja mais assassinato de índio, de quilombola, de agricultor, de ninguém, que nós vamos chegar a uma vida para todos. Tá? É por isso que nós estamos fazendo esse evento aqui, é por isso que nós estamos aqui. E aí sim, aí nós não vamos mais ter esse crime, essa vida que nós estamos correndo hoje, risco de morte, que todo mundo está ameaçado de morte. Você sabe que quando polui o meio ambiente, é doença. E doença é o começo de morte. Tá? Quero que todo mundo saia daqui sabendo disso. Tá? Aí, pronto, aí não acontece mais esses conflitos. A outra coisa que eu quero colocar, que o Brasil está solto. O Brasil está solto. Porque se nós não tivermos os territórios quilombola desmarcados, os territórios indígenas e os territórios extrativistas, e também fazer a defesa, né, das marés, a defesa de todo o Pantanal do Brasil, né, e de todo o bioma, tá? Nós vamos se acabar, porque a natureza é vingativa. Você mata ela, mas morre. Tá? Então, é isso que eu quero dizer, que todos os problemas de saúde que acontecem no nosso meio, é uma coisa feita por nós. E vamos somar todo mundo, vamos deixar de fazer as maldades, né? Matar a quilombola por causa de uma roça de soja, por causa de uma fazenda de gado. Vamos unir, vamos somar, que nós somos gente. E nós só estamos aqui porque tem gente no Brasil. Se não tivesse gente, nós íamos fazer o quê? Então, tudo que nós estamos fazendo é defendendo a vida. Está vendo, companheiro? Vamos somar, tá? E garantir a vida de quem está lá na base, porque nós é que damos a sustentabilidade para todo mundo. Porque se não tiver a base, não tem os bairros, não tem a cidade, e não tem o Brasil e não tem o mundo. Tudo tem que começar o alicerce. Nós somos alicerce. E antes, se eu falei alguma coisa aí, vão me desculpando, porque é isso que eu falei, porque eu tenho autoridade de falar. Isso que eu falei, porque eu tenho uma representação e eu convivo. Tudo que eu falei aqui é aquilo que eu vivo, tá? O que eu estou no dia a dia. Então, não foi nada falado errado, para mim não foi. Então, que vocês compreendam isso, que a gente está falando é a realidade, tá bom? E quero deixar um abraço para todos e para todas, e obrigado por isso, por ter dado a oportunidade. Muito obrigada, dona Marianice. Eu vou continuar do lado de cá do nosso painel. Marcelo, dona Marianice, se quiserem já nos deixar, fiquem muito à vontade. Boa viagem para vocês. Vou continuar desse lado aqui do nosso painel, porque a Renata já me deu um sinal aqui de que quer ser a próxima. Depois vou para esse lado. Vai lá, Rê. Vamos lá. Primeiro, agradecer muito o IBRAM, Marília, Paulo, pelo convite.
Estou muito feliz de estar aqui, aprendi muito nesses últimos dias. Tive o prazer de moderar um painel em ciência, tecnologia e inovação. A gente sabe que a Amazônia é 60% do Brasil, mas é só 10% do PIB e só 1% dos investimentos públicos em ciência, tecnologia e inovação, 20% da biodiversidade do planeta. E foi muito bom ver no painel, o setor privado, foi um painel todo do setor privado e eu, no campo da filantropia. É muito bom ver esse setor privado olhando a Amazônia como bem público de ativos biológicos, seja para medicamentos, para cosméticos, para alimentos. Terminei com muita esperança de que a gente vai conseguir ter novos modelos de negócios na bioeconomia, no campo da biotecnologia, que possam ser escaláveis para a gente fazer um contraponto à criminalidade, à ilegalidade e, assim, ter alternativas para a manutenção da floresta em pé. Segunda coisa que eu queria dizer é sobre cultura e narrativas. E eu fiquei com muito orgulho de uma das redes que a gente incuba, né, no Arapiaú, que é a Concertação pela Amazônia, que vem pautando essa agenda de cultura desde o início, com a Fernanda Renó, e ver isso inserido em diferentes dimensões aqui no IBRAM. E o painel de encerramento de ontem, que foi um dos painéis que mais me tocou, ouvi a Carla Madeira falar que é melhor amar que odiar, é melhor ter um rio limpo do que um rio poluído, é melhor a gente combater a desigualdade do que a gente conviver com a violência decorrente dessa desigualdade, é melhor a gente sentar na sombra de uma árvore do que a gente ficar no sol, esturricando de calor. E todos esses consensos que, na verdade, individualmente a gente tem, né, como ser humano, mas a dificuldade da gente pautar isso no coletivo. E me fez refletir muito, a gente vem trocando muito, Mônica Sodré está aqui, assim, enfim, trabalhando muito em novas narrativas para a agenda climática, e me fez refletir o papel da filantropia brasileira nessa agenda. Acho que comunicação vai ser cada vez mais chave. A gente vai precisar dialogar, né, a agenda climática com uma agenda da direita, a agenda climática transitando de outras formas, como desenvolvimento, como prosperidade, e a cultura como esse elemento de conexão entre o técnico e o sensível, que Concertação vem falando há tanto tempo, mas que se materializou para mim nessa conferência de forma muito, muito forte. Terceira coisa, é uma fala que do Ayrton me marcou muito ontem também, que não adianta a gente falar de Amazônia para as pessoas que estão pensando nas urgências da vida. E eu acho que é essa forma também que a gente vem tentando fazer, né? Colocando as pessoas no centro da discussão. E isso passa por uma reflexão também muito crítica, eu com esse chapéu da filantropia, de como colocar cada vez mais as pessoas no centro da discussão das escolhas dos nossos apoios. A gente tem tentado fazer cada vez mais isso. Temos projetos com lideranças de COIAB, CONAC, CNS, e apoiando a agenda climática por meio de outras agendas que são mais urgentes e mais importantes, que é bem-estar, qualidade de vida, telemedicina, ensino à distância, conectividade, e por meio disso, fazendo com que as pessoas permaneçam no território, queiram proteger o território, e com isso a gente tem uma redução do desmatamento. Então, acho que a gente tem um papel cada vez mais fundamental no apoio de uma agenda de desenvolvimento integrado, que também essa abordagem de desenvolvimento integrado que foi trazida pela Concertação e que, para mim, tem cada vez mais feito mais sentido. E, só para fechar, eu termino com muito otimista, com muita esperança, e com uma frase que eu ouvi ontem, que eu também gostei muito, que é: como nós combinamos de não morrer, nós vamos continuar tendo esperança. Obrigada. Obrigada, Rê. Dinei, vou para o lado de cá, depois volto para cá, tá bem? Obrigada, Isabela. Ilona, Valmir, Neidinha, quem quer fazer a primeira fala desse lado? Bom, então, vai lá, Neidinha Ilona. quer ficar por último aqui, então Tá bem. vamos respeitar. Acho que primeiro reiterar esse agradecimento, e eu falo primeiro em nome de Raul, sabendo que tem uma equipe aqui enorme por trás, Marília, Paulo, não vou conseguir mencionar todo mundo do IBRAM, mas dizer que a gente viu muros sendo quebrados, pontes sendo construídas e diálogos muito improváveis, até impensáveis, começando a acontecer. Não diria consensos, porque a gente nunca vai conseguir chegar em consenso sobre tantos assuntos,
mas pelo menos o respeito e o diálogo. Eu acho que sem isso, nada mais. Então, acho que a gente tem aqui um pacto por tentar manter esses canais de diálogo, porque nos momentos mais difíceis são eles que vão segurar o que a gente vai precisar segurar. E segurar no sentido, inclusive, de onde a gente está. A gente conversou muito aqui, eu acho que esses 5 pontos que a Lívia reiterou, para mim, traz uma mensagem de que, pegando aqui o gancho da natureza no celular, que a natureza está em tudo. A gente está aqui na Amazônia, e se a gente pensa a base da nossa vida, a base da nossa economia, a base da nossa relação cultural, enfim, como seres humanos, está em tudo. Está na nossa roupa, no sapato, mas está na nossa emoção, né? Está em tudo que a gente conhece. Enfim, em números também, né? Mais de 50% da economia depende dos serviços da natureza, diretamente, fora o indireto. Então, acho que se a gente não entender que as decisões do presente, que têm que ser boas, como já foi falado aqui, mas tem que ser a prova desse futuro, quer dizer, a gente tem que conseguir garantir um futuro, e que, para isso, a natureza e, portanto, as pessoas que estão inseridas nela, né, são chave, acho que a gente não vai conseguir avançar. E, para mim, vem alguns conceitos que a gente nem chegou a tocar aqui, mas que tem avançado nessa discussão de clima, biodiversidade, que é esse valor da natureza. Infelizmente, também, no mundo contemporâneo, a gente coloca valor, não tem preço. Natureza não tem preço, não dá para dizer quanto dá para pagar. Mas que a gente precisa, para conseguir falar de todos esses pontos de uma forma integrada, valorizar. Para mim, eu tenho debruçado muito sobre como, de fato, a natureza vai entrar nos balanços das empresas, como é que a gente vai começar a entender que o capital natural precisa estar na conta, porque senão a gente vai continuar chamando externalidades, o que, na verdade, não tem nada de externalidade. São decisões que geram impactos e que precisam ser contabilizadas para que a gente possa, então, compensar da melhor maneira. Eu falo isso porque a discussão de financiamento ela só vai mudar, só vai ter dinheiro para tudo que o Marcelo falou, se a gente começar a entender que tem valor e que a gente precisa canalizar recursos para a conservação e para a proteção da natureza. Eu falo isso porque temos muitas decisões a serem tomadas aqui em relação à mineração, em relação à exploração de petróleo, em relação às áreas conservadas ou não, e que se todas essas informações não estiverem na mesa, mas o valor da natureza não for central, a gente vai continuar a tomar decisões em detrimento do nosso futuro. Então, acho que isso é importante a gente trazer algo para a próxima edição aqui, como a gente avança. E muito... Enfim, para não tomar muito tempo aqui, mas a pergunta que tem regido o trabalho, que o trabalho que a gente tem feito no Instituto Igarapé, e que estava muito presente aqui, é como é que a gente transforma, então, essas economias que hoje têm bases informais e ilícitas em novas economias, economias que sejam compatíveis com a natureza, com os seus povos, que possam trazer também prosperidade e dignidade para regiões que são aqui, como a região amazônica, a região menos desenvolvida economicamente do Brasil, a região mais vulnerável em termos de indicadores. Eu acho que passa, sim, pela transição e por pelos setores de permanência, né, que a mineração é o principal deles aqui, são os setores que vão ficar no território, essa transição de mais responsabilidade, desse entendimento, não só, né, no seu campo direto, mas no ecossistema onde está. Eu acho que também poder ser esse promotor das novas economias, serem âncora de uma forma mais sustentável de desenvolvimento, acho que é fundamental. Passa por a gente entender questões de governança. A gente tem um problema de liderança, e em especial liderança em nível local, muito forte, para que a gente possa, de fato, pensar como as contribuições, mesmo obrigatórias, de um setor como o setor minerário, podem ser melhor utilizadas pela ponta, né, pelos gestores públicos que estão na base. Essa capacidade precisa ser instalada, a gente precisa fortalecer os níveis diferentes de governança se a gente quer melhorar a vida das pessoas. Eu acho que, para mim, a pauta de cidades aqui, ela vai muito por esse fortalecimento, né, dessa governança, dos gestores, para que a gente tenha menos corrupção, que a gente tenha mais entrega, mais qualidade no serviço público, né, que a gente vai reter mais pessoas na cidade, vai conseguir também fazer melhores escolhas em relação ao uso do solo nas áreas adjacentes. Mas passa também, eu acho que, por decisões do que é importante a gente deixar de legado. Então, acho que não tem uma conversa única
são muitas camadas que a gente vai precisar endereçar. E eu acho que, no final das contas, é muita responsabilidade que a gente tem aqui nessa sala. Porque eu não acredito que a liderança vai estar somente em um ou outro governo. A liderança, de fato, ela está na sociedade civil, num tecido social que está muito, muito dilacerado, que está muito cheio de fissuras. E que, se não tivermos a capacidade de estender esse diálogo que a gente começou aqui para muitas outras áreas, a gente vai falhar. E se a sociedade não for capaz também de exigir que as decisões sejam corretamente tomadas, a gente vai falhar. Então, eu queria sair daqui com esse reforço no comprometimento, na responsabilidade e na liderança de cada um de nós, que são múltiplas conversas que a gente vai ter que ter, mas que a gente possa levar esse espírito aqui que é de diálogos improváveis e muitas vezes difíceis com a gente. E agradecer profundamente aqui pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a você. Vou dar sequência aqui, Neidinho, para você encerrar esse lado aqui. Eu acho que uma coisa que me marcou muito logo na abertura, quando o Jugman falou que esse aqui não era um evento de negócios, né? Apesar de ser puxado por um segmento ultra relevante do que é a economia aqui do Pará, da Amazônia, etc., mas era, sobretudo, um evento de diálogo, né? E eu acho que esse é um aspecto fundamental, porque o que a gente viu nas mesas aqui, em todas as mesas, foram diferentes segmentos, diferentes atores, dialogando, propondo, não exatamente concordando em tudo, porque eu acho que essa a natureza do diálogo, diferentes conversando sobre ideias diferentes e tentando chegar em pontos de encontro que permitam dar passos à frente. E as mesas foram muito, muito diversas e representativas dessas Amazônias que a gente tem aqui, e não só das Amazônias, mas do mundo e do Brasil, que dialoga e que precisa entender e decifrar a Amazônia, e da nossa obrigação de quem viveu aqui, de quem vive aqui, de ajudar a traduzir para o mundo o que são as Amazônias e quais soluções nós precisamos construir conjuntamente para o futuro da Amazônia. Mas eu acho que uma outra parte que não dá para a gente desconsiderar de intensidade de diálogo foram os corredores, foram os encontros, né? Como ali já destacou, os almoços, os jantares, os cafés das manhãs, os encontros nos corredores dos hotéis. E o que eu percebi, aí dando um depoimento pessoal, sobretudo aqui nos corredores, foi muita disposição de atores diferentes de trabalharem juntos, né? De empresas que competem no mesmo setor, de entenderem que se elas estão num território, que se elas compartilham um território comum, elas precisam compartilhar, né? Então, claro, todos nós temos nossas prioridades, nossas urgências, todos nós temos nossa pauta para tocar no dia a dia, como empresa, como organização, como governo, como liderança, mas o que me ficou claro aqui desse sentido de urgência e do tamanho do desafio que nós precisamos construir é que é necessário construir juntos, né? Então, a gente pode ser competidor no mesmo segmento, a gente pode ter visões um pouco diferentes sobre as eventuais soluções, mas a gente tem que ter um esforço redobrado para que as soluções tenham maior escala, tenham maior urgência em entregar resultado para a sociedade, que a gente obrigatoriamente vai precisar fazer isso juntos, né? Nenhum de nós, nenhum segmento, nenhum setor, e eu acho que esse encontro aqui tem dado esse belo exemplo de ser um evento que foi impulsionado por um segmento, mas impulsionado para promover o diálogo e a abertura. E a Isabela sempre destaca isso com palavras diferentes. Isabela, eu não vou ser capaz de repetir, mas ela sempre relembra essa importância de a gente entender que os outros também têm boas intenções, né? Nós não somos os donos das boas intenções e que, se a gente quer criar diálogo, quer criar solução, a gente tem que ser capaz de ouvir o outro, de furar nossas bolhas, de furar o nosso espaço de verdade e entender que há outras verdades por outros olhares sendo construídos. Eu acho que esse encontro e esse evento aqui deu muita visão nisso. E uma coisa que me marcou na minha mesa, junto com a Josiane da Alcoa, que talvez ainda esteja por aqui, foi que eu tenho mania de falar muito em escala, né, por conta da urgência, da solução que nós temos que pensar soluções para o tamanho da Amazônia. E, às vezes, a palavra escala dá a ideia errada de que a gente precisa de uma única grande solução, de um único grande modelo que vai se encaixar na realidade de todo mundo. E quando a gente fala de escala, na verdade, a gente está falando, às vezes, de pequenas ações, né, multiplicadas aos milhares, em diferentes formatos, que vão resolver problemas cotidianos das pessoas. Então, quando a gente olha para a agricultura, que é um tema que a gente está muito envolvido hoje, a gente tem milhões de agricultores e agricultoras e extrativistas na Amazônia, né? Para muitos desses agricultores, as soluções têm a ver com acesso a conhecimento, com acesso à assistência técnica, para a sua localidade, para a sua realidade, para o seu contexto,
né? E não exatamente uma nova solução unificadora de toda a transformação. Portanto, a escala, eu acho que a gente tem que sempre pensar nessas duas dimensões, né? Soluções que tenham ambição de ter longo alcance e ampla abrangência, mas também uma diversidade grande de soluções locais, construída por atores locais e apoiada por uma diversidade de atores, que vão gerar essa multiplicidade de ações que, aí sim, na soma de tudo isso, a gente consegue escala para transformar a realidade. Então, acho que foi um momento de muitas reflexões, de muitos diálogos, de muitos encontros, e eu saio, pelo menos, de mais esse encontro promovido aqui pelo IBRAM, com um monte de tarefas para cumprir nas próximas semanas, de alianças que a gente iniciou a construção aqui, de ideias que a gente formulou nos corredores e de possibilidades que a gente sai daqui para construir conjuntamente. Então, um agradecimento pela oportunidade de estar aqui e saber que isso aqui, de fato, está impulsionando novos passos à frente. Muito obrigada, Valmir. Neidinha, antes de passar para você, depois passo para você, Ednei, só queria reforçar que a gente gostaria também de ouvir de vocês que estão aqui no salão, seja por QR Code ou depois a gente pode passar microfone também. Acabando às 11 horas, exatamente. Neidinha. Pessoal, bom dia. Vamos levantar? Levanta aí. Esse negócio dessas participações que a gente não se vê, que a gente não sabe o que o outro está pensando, nem olhando. Vamos levantar. Então, bora lá. Repete todo mundo comigo, né, para ver se nós estamos juntos mesmo. Nosso, repete. Marco é ancestral. Demarcação já. Obrigada. Tamo junto. E aí, pessoal, eu quero começar agradecendo ao IBRAM, ao Raul, ao Paulo, né, que estão bravamente nessa luta para envolver a sociedade nessa discussão. E que não é fácil para ele, mas também não é fácil para nós da sociedade, porque é muito caro para nós estar aqui. É muito difícil para nós estar aqui. É muito difícil para os movimentos dos quais fazemos parte entenderem por que estamos aqui. Se nós somos contra a mineração, se nós somos contra garimpo. E aí, eu com a companheira Ângela hoje, discutindo muito isso, né? Por que estamos aqui? Porque a gente quer mudança. Eu não vou repetir nenhuma análise de mesa, porque a Lívia já fez e todo mundo já fez. Então, não vou repetir. Mas eu vejo a necessidade que a gente não esteja só nas mesas. Que a gente seja palestrante principal. Que o movimento, a representação do movimento, tenha o mesmo local que tem o tal do americano lá que veio, que eu já até esqueci o nome. O treco lá, o homem que falou. Né, que eles estão com um problemão danado com o Trump. Né? Não deve ter sido fácil para ele. Acho que era o John Kerry. Pois é. Então, o avanço vai se dar aí, quando a gente não estiver só nas mesas. Né? Já avançamos, já demos o primeiro passo. Né? O IBRAM está dando o primeiro passo, acho que deu o segundo, a gente está esperando o terceiro. A outra coisa é avançar com a participação feminina mesmo. Sabe, é muito importante essa liderança que a Isabela faz. Eu vejo que ela está em todo canto e ela puxa tal. Só querendo dizer para a Isabela que a gente não fala mal do Brasil. A gente fala mal das políticas e dos políticos do Brasil. Porque na hora que eles realmente aprenderem a respeitar a população brasileira, e não apenas o agronegócio, e o agronegócio não é a população brasileira, é uma parte da população brasileira, certo? É uma parte. Quando aprender a respeitar, a gente vai parar de falar mal, né? Quando fizer as coisas direito. Agora, eu vejo a necessidade, nos próximos eventos, que a gente discuta as políticas para a mineração.
sabe? Os retrocessos que a gente está tendo lá no Congresso Nacional. Porque toda a luta de quem está querendo fazer uma mineração, que eu digo que seja uma mineração responsável, porque para mim não existe mineração sustentável, até porque o minério é finito, né? Quando essa discussão estiver lá dentro, quando a gente parar para pensar que, mesmo aqui tendo um monte de minerais, a gente discuta como é que a gente recicla para não ter que usar mais minerais, sabe? Quando a gente discutir, né, a indenização, diretamente eu estou torcendo muito por isso, para as vítimas de Mariana e Brumadinho, sabe? Isso é muito importante, porque a gente fica fazendo, sabe, fechando os olhos para o que acontece, mas a mineração, ela tem responsabilidade, quando fizer uma mineração responsável. Sabe, isso é muito importante. E eu digo isso porque na terra indígena Tenharim, a mineração Taboca, Paranapanema, ficou um tempão lá dentro. Deixou danos ambientais, danos sociais, que permanecem até hoje, e aquela população não foi indenizada. E não é compensação não, gente. Ninguém compensa dano ambiental, ninguém compensa a morte. Como é que tu compensa a morte do pessoal de Brumadinho e Mariana? Isso não existe, sabe? Então, é muito importante que a gente, o pessoal, e aí eu dou os parabéns para o IBRAM por estar fazendo isso, está buscando essa mineração responsável e colocar na mesa e trazer o outro lado para a discussão, sabe? Quando a gente puder fazer isso muito, sabe? Não só aqui, mas também lá onde eles negociam, sabe? Não tem lá as feiras de negócio? Os caras não vão lá, só vão os grandão, quem vai negociar aquele negócio? Pô, leva a gente para lá também, a gente quer estar nessas discussões também, porque a gente não quer só reclamar, a gente quer oferecer soluções também. E isso é muito importante. E o que o IBRAM está fazendo é dar esses primeiros passos. E aí eu quero fazer uma homenagem ao Raul, porque o Raul teve essa coragem, né, de trazer o outro lado. Isso é muito importante, sabe? A gente está aqui, está na mesa, a gente poder falar o que a gente quer, porque muita gente me pergunta, pô, tu vai lá, os caras vão controlar o que tu vai falar? Eu digo, não, ninguém vai controlar o que eu vou falar, até porque manda as perguntas lá para mim, Neidinha manda as perguntas, não sei o que, eu nem entro. Porque se me convidou, tem que me ouvir. Então, sem controle, pelo amor de Deus, sabe? Começa por aí. Então, nós da sociedade civil queremos estar nos espaços, queremos dizer como pensamos, queremos dizer as soluções, né? Muitas delas a gente nem sabe, até porque muitas delas a gente nem tem conhecimento, né? Eu vinha na van e o companheiro que estava na van disse, tem não sei quantos minerais aqui dentro. Eu digo, meu Jesus amado, né? A gente precisa saber, a gente precisa ter conhecimento, mas a gente precisa dizer também o que está acontecendo com a gente. Sabe? Porque nós estamos com as terras indígenas cheias de garimpos. Cheia de garimpo. E eu sei que a mineração briga com garimpo. E briga por espaços. Porque os garimpos estão avançando em espaço que é da mineração. Que a mineração quer. E também porque o garimpo ilegal produz uma má impressão sobre a mineração. Joga sobre a mineração todo o discurso de que é tudo igual. Agora, a gente precisa fazer, como disse o Marcelo, sem mascarar a realidade, sabe? E também cobrar que a mineração desenvolva ações com as comunidades. Isso não quer dizer que a gente quer mineração dentro das comunidades, não. Sabe? A gente quer que a mineração
sabe? Resolva os problemas que são causados por ela fora das comunidades, mas que nos afetam diretamente, que nos afetam. E essa conferência, a segunda que eu estou, para mim é um grande passo, né? É uma caminhada. Hoje, quando o Marcelo fala da carta da PIB, para mim é um passo maior ainda. Gente, isso é igual pegar o foguete e ir para a Lua. Porque, para nós, os territórios são sagrados. Os territórios são sagrados. E a gente quer dizer para vocês da mineração como a gente pensa, o que a gente quer. Como a gente quer que seja tratado o problema de Mariana e Brumadinho e de outras, e dos Tenharim, de outros que são afetados pela mineração, que são afetados pelo garimpo ilegal. Mas, principalmente, a gente precisa se unir para a gente combater os retrocessos que tem no Congresso Nacional. Porque flexibilizar o licenciamento não vai prejudicar só as populações tradicionais e os povos indígenas, vai prejudicar a própria mineração, vai prejudicar o agronegócio, vai prejudicar todo mundo. Ou a gente se une para combater esse Congresso Nacional que só promove retrocesso, sabe? Tanto para a questão econômica, que eu não estou falando de meio ambiente, eu estou falando de economia, sabe? Que traz os prejuízos para a economia, porque sem água, sabe? Sem sol, nós em Rondônia ficamos 2 meses debaixo de fumaça, de vidas queimadas. Sabe, nós vivemos, já em 2026, lá na COP falava que tinha que fazer agora, não é amanhã, não é depois de amanhã. A gente tem que tomar atitudes agora. E eu convoco vocês para, junto com nós, do movimento social, do movimento socioambiental, do movimento indígena, tomarmos atitude agora, porque isso trata das nossas vidas, da minha, da sua, da dele, né, que a gente possa procurar as soluções junto. No mais, agradecer a todos. Estamos juntos, companheiro. Nem te vejo aqui, que é uma escuridão danada, mas a gente está junto. Muito obrigada. E é isso, gente. Vamos junto para essa luta e vamos mudar esse sistema do jeito que está, porque senão não vai ter vida para ninguém. Muito obrigada, Ibram. Obrigada, Neidinha. Vou passar para Dinei. Dinei, queria te escutar sobre, né, como um representante do setor da mineração, como é que você sai dessa conferência. Vou pedir para a Isabela fazer uma fala final também. Sei que ela tem comentários a fazer, mas também vou pedir especialmente para que a gente traga, nesses últimos 10, 15 minutos de painel, a coordenação aqui da obra que a Raquel Caminha fez com os outros artistas, para que a gente possa encerrar nosso painel também com essa imagem produzida. Obrigado, Olívia. Bom dia a todos e a todas, e aos colegas e às colegas aqui desse painel, desse palco. Eu gostaria de iniciar essa fala final aqui, destacando o protagonismo do IBRAM em promover, né, como vários colegas aqui já citaram, de promover esse diálogo corajoso, né? Esse é um diálogo corajoso, principalmente partindo do IBRAM, partindo da mineração brasileira. E tudo isso que nós estamos vivendo, nós iniciamos no ano passado e estamos na segunda conferência. Eu diria que é graças a uma transformação da liderança da mineração no Brasil, né? Nós falamos muito pouco disso, sobre a nova liderança da mineração no Brasil. Uma liderança com uma capacidade, com uma vontade de ouvir, de aprender e de fazer diferente. E uma das provas dessa nova liderança foi o convite que nós fizemos para o Raul vir para trabalhar conosco no IBRAM.
E o Raul, tenho certeza absoluta que ele não viria se ele não acreditasse, de fato, que nós estamos dispostos a evoluir, a fazer diferente. Com a reputação que ele tem da sua vida, ele não teria topado fazer parte desse setor se ele não acreditasse, de fato, nessa nova liderança da mineração. Na última década, na década passada, nós passamos por momentos muito difíceis, aqui já citados. E nós decidimos mudar. E a decisão de mudar passa, inclusive, por isso aqui, que nós estamos aqui. Estamos tendo aqui a coragem de ouvir várias provocações, e essas provocações nos farão voltar para as nossas empresas, para as nossas organizações, e incluir essas provocações nas nossas decisões estratégicas. Levar esse diálogo, esse debate que aqui aconteceu para as nossas decisões dentro das nossas organizações. E esse ponto é um ponto que é extremamente relevante quando a gente fala na transformação, na mudança. A Isabela citou no início dessa transformação da mineração, eu diria mais que uma evolução, porque nós estamos constantemente aprendendo. E o mais importante é que, repito, a nova liderança da mineração está disposta a aprender e fazer diferente. Esse é o ponto que é o maior destaque na minha visão. Nós ouvimos aqui colegas da Hidro, da Alcoa, da MRN, da Potássio do Brasil, da Vale, e todas as falas, fica claro para nós o quanto que esse novo modelo de liderança de gestão está mais conectada com as pautas aqui discutidas. Tivemos aqui painelistas que nos agregaram demais, diversos setores, e isso contribuiu ricamente para o diálogo, para as nossas interações. Queria destacar também o papel do Paulo, da Marina, na organização. Fantástico, tudo funcionou muito bem. Mais uma vez, um parabéns especial para toda essa equipe que organizou. Quando a gente fala de minerais críticos, estratégicos, a gente está falando de um papel fundamental para a vida moderna. Nós hoje temos toda a comodidade nas nossas mãos, em todos os aspectos de medicina, de comunicação, de logística, e por trás disso tudo tem o papel fundamental da mineração, e principalmente para a transição energética, a mineração de minerais críticos e estratégicos. Mas nós não podemos esquecer também do papel da mineração para a agricultura. Meu amigo Adriano está aqui na primeira fileira, e ontem, mais uma vez, ele demonstrou aqui para nós o quanto é importante o projeto que está aqui na Amazônia de potássio, o potencial que tem de suprir o agronegócio e de prover alimentos para a população, né? A um custo muito mais baixo, um projeto muito interessante sobre aspectos ambientais, inclusive, de logística, com impactos muito menores, né, do que o que nós temos hoje de importação de produtos de outros países. Então, nós temos aqui a faca, como diz lá em Minas, né, a faca e o queijo nas mãos, né, e o cafezinho. Então, fechou. A gente precisa transformar isso de uma forma mais rápida. Eu falei no primeiro painel sobre time, né? O tempo não espera. Os projetos de mineração são projetos de longo prazo. Se nós esperarmos mais 10 anos, talvez a gente perca o bonde, né? Falamos de garimpo ilegal, que é um tema sensível, mas que nós precisamos estar discutindo e atuando de forma pragmática, de forma forte e de forma que a gente consiga evoluir. Porque esse não é um tema novo, pessoal. Esse é um tema antigo. Há quanto tempo que a gente fala de garimpo ilegal na Amazônia? Desde quando eu sou criança, eu ouço isso.
né? Eu não sou mais tão jovem, então eu já tenho mais de 40 anos, a gente fala, e ainda a gente não conseguiu resolver esse problema. Então, esse fórum aqui, acho que nós tivemos aqui vários insights muito interessantes, principalmente no painel ontem que discutiu esse tema, que se nós colocarmos em prática aquilo que foi proposto, acho que a gente consegue dar um novo direcionamento, né? E a gente aproveita esse momento para chamar outros setores a juntar a nós, né? Essa é uma iniciativa que a mineração, que o IBRAM puxou, mas isso não é um debate, um diálogo só da mineração. Não precisa ter só o IBRAM mineração como protagonista. Outros setores nos juntem a nós. A gente começou a ver que o agro já está chegando, né? Quais outros setores da construção, da logística, ou seja, juntem-se a nós. Faça parte desse movimento em prol da Amazônia, em prol da sustentabilidade, em prol de um futuro melhor para o nosso planeta. Porque, afinal, nós estamos falando de sobrevivência, nós estamos falando de prover uma vida moderna, nós estamos falando de fome, nós estamos falando de questões essenciais e básicas para nós, seres humanos. Então, um painel extremamente rico, uma conferência extremamente cheia de propostas muito relevantes. Agora, o day after, que é o mais importante, ou seja, traduzir tudo isso em ações pragmáticas. E eu espero que, como representante do setor e representando aqui também o Conselho do IBRAM, que a gente possa continuar liderando e sendo protagonista nesse sentido. Obrigado. Obrigada, Ednei. Vou aproveitar e já agradecer a Renata, Ilona, Valmir, Neidinha, por compor esse painel final aqui com a gente. Passar direto para a Isabela. Isabela, você tem, pelo meu controle aqui, 8 minutinhos. Eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu acho que a conferência ela foi muito diferente do que aconteceu ano passado. É visível, assim, não só... Ano passado teve uma grande mobilização, mas a dinâmica da conferência tem outros contornos. É óbvio, eu observei todos os painéis e, obviamente, falei informalmente com muitas pessoas durante os painéis, né? E eu tenho alguns olhares aqui que eu quero provocar, porque eu acho que as várias Amazônias terão que encontrar com os vários Brasis. A discussão de cidades, o Felipe Young estava aqui, ele que saiu para pegar o avião, é uma discussão extremamente interessante, porque a Amazônia é também urbana. E as cidades na Amazônia estão vulneráveis, como cidades do Brasil, à crise climática. E o debate é sempre sobre os rios secos, a floresta inflamada, pegando fogo, inflamável, perdão, e a perspectiva, por exemplo, de saúde pública nas cidades, como é que as pessoas vivem como consequência disso, a qualidade de vida das pessoas, isso vai mudar. As questões climáticas vão mudar como a gente vive hoje. Isso impacta, por exemplo, como nós vamos tratar das crianças na Amazônia, na primeira infância, na segunda infância, considerando pelo menos 1,5 graus com aumento de temperatura. Ontem eu brinquei aqui, quem acompanhou o painel, que eu estava com o Zé Carlos e com o Eduardo Martins, falando que eu tinha muito orgulho que minha geração foi educada sem o Google. A gente sabe o que é enciclopédia, mas vamos ficar, de fato, tombados, né? Porque a nova geração já tem chip, etc, etc. Então, é óbvio que esse olhar sobre como educar, como lidar com a proteção social, as redes de proteção social, Nidinha, vem de uma outra maneira. E a conferência tangenciou um pouco isso, e eu, como bióloga, vou colocar um outro desafio para vocês. Todos falaram da importância da natureza, da floresta, etc. Ninguém falou da importância do microambiente disso, dos DSIs, quer dizer, do que nós acabamos de aprovar em Cali, que é exatamente a biologia, como é que você vai na decodificação dos genomas e você vai trabalhar essa informação como um valor estratégico de país, de civilização. Não só os conhecimentos tradicionais, mas isso traduzido na melhor sofisticação da ciência. E é claro que a Amazônia é uma tremenda candidata de ser uma referência global contemporânea em relação a isso. Ninguém falou disso. Ninguém falou de uma Amazônia micro, só da Amazônia macro. Tá? E é extremamente importante. Eu, como bióloga, acho que a gente tem
tem dois olhares, Valmir. Um é dos drones, dos satélites, mas o outro é dos microscópios eletrônicos, dos microscópios. A gente consegue ver o micro, a gente entende a vida, tá? Que a dimensão tecnológica nos traz de tal maneira que você vai para nanopartículas. Você quer entender aquilo porque aquilo é a sofisticação da vida. E ninguém falou nesse debate. E a mineração, quando fura, perfura, extrai, ela rompe toda essa cadeia. Tá? Ou rompe com menos impacto, com menores impactos, da perspectiva de conservação da biodiversidade. Estou olhando aqui minha amiga Rosa, tá? E que eu continuo insistindo, 20 e tantos anos depois, que o Fumbio tem que ser muito mais ambicioso do que ele é hoje. Tá? Então, é necessário que todos entendam que essa nova era que está chegando, ela exige novos olhares. Muitos de vocês, e os olhares não é porque a gente tem os espaços só, Neidinha, é porque a atitude política tem que ser outra. A democracia está derretendo no mundo. Esse conceito não existe para vários na Amazônia. Ontem, na sessão, como a Renata falou, os autores, os escritores falaram de várias coisas e falaram, foi o Ayrton, né? Que ele, nascido e criado aqui, os pais nunca falaram Amazônia. Para muitos, a palavra democracia não existe. Muitos que estão aqui nessa sala, que passaram aqui, não têm acesso à questão da democracia. Ela está derretendo no mundo. 70% das populações do mundo vivem hoje sob regimes autocráticos. É preciso discutir, e eu provoquei a Madame Laurence Léonard, um populismo climático, se a gente quiser fazer frente ao que está acontecendo aí, para poder chegar nas pessoas. As linguagens são outras. Então, teve um painel aqui super rico, que tinha nova geração, a Mônica Sodré fazia parte, tinha um deputado da Frente Parlamentar da Mineração, etc. Eu fiquei ouvindo a conversa. Tá? Estava a nossa Anice lá falando. Invisivelmente, a dinâmica política é outra. E é preciso ir além, Neidinha, do que só gritar e pontuar. A atitude de inclusão política será outra, já é outra, e nós não estamos vendo. Se uma rede de Sebrae, se você pegar um Pablo Marçal, ele tem 500 redes de empreendedores. A rede Sebrae não tem uma rede. Parem de olhar o mundo como a gente sempre vê. Isso é um apelo que eu faço, inclusive para a mineração. Tá? Inclusive para a mineração. Porque o mundo está mudando numa velocidade tamanha que a discussão de 1,5 grau, que leva à questão dos minerais críticos, etc., também leva a um debate importante, que é inescapável, como a gente gosta de falar, os diálogos inescapáveis no Arapiaú, tá? De que esse mundo que está chegando, ele vem muito diferente. E a gente continua insistindo em ver como a gente viu o mundo que está deixando de existir. Não, você é uma mulher corajosa, inquieta, tá? E tomara que tenha várias Neidinhas para poder inquietar esse país. Mas, mais do que isso, eu chamo a atenção que existem outras dimensões que esse debate, nos últimos 2 anos, tem possibilitado que esse palco aqui acolha. A cultura é um deles, quer dizer, o que aconteceu ontem, o que vai acontecer hoje à tarde. As figuras internacionais que vêm aqui e falam, por isso que eu falei ontem com o Raul, né, na hora que eu tive que subir ao palco, eu adorei o John Kerry tomar nota sobre o Brasil. Tem que tomar nota, a gente tem que fazer o mundo tomar nota sobre a gente. É um outro olhar sobre o mundo. E esse outro olhar, no meu entendimento, passa por esse mundo pós-democracia, um mundo que vem muito diferente, onde as redes sociais têm um grande... Não só as redes sociais, a tecnologia de informação, o poder de convocação político do mundo é das Big Techs. Elas têm mais poder que muitos países, muitos governos. Tá? O poder de convocar, essa expressão poder de convocação que fragiliza o sistema multilateral, por exemplo, as Nações Unidas. Tá? Então, nós temos que entender como é que as sociedades se movimentam, como é que elas se mobilizam, o que interessa naquele momento para capturar aquele ator. E eu vou terminar fazendo uma provocação, que foi a discussão de transição energética que teve aqui no palco, todo mundo falando, etc. O olhar sobre a mudança do clima, Ilona, o que está acontecendo em São Paulo, com as chuvas, os raios, os trovões, são os eventos extremos. A consequência disso é faltar luz. E todo o foco do debate, que também parece ser verdadeiro, é sobre a ineficiência da concessionária de energia elétrica. Só que nenhum contrato de concessão, meu amigo Davi Ziverstein está aqui na sala,
Nenhum contrato de concessão pública, pelo menos que eu tenha conhecimento, está desenhado hoje prevendo os extremos climáticos. Então, portanto, se eu quero falar com a dona Maria, com o seu Antônio, que perde a água, que perde a geladeira, que perde a carne, não pode ser somente sobre o diálogo da perda e da tragédia. Eu preciso entender que os serviços públicos, as políticas públicas no país, devem intervir, sim, para mudar a lógica, inclusive influenciar os mercados, as concessões, etc., porque esse risco é um risco climático que atinge a todos, de maneira desigual, infelizmente, no mundo e no Brasil também, e esse olhar da relação público-privado tem que ser outro. Essa conferência cada vez mais denuncia isso, e aí eu acho que um dos deveres de casa que a gente vai ter aqui é transformar isso, fazer o IBRAM e todo o setor de mineração e outros setores acolherem projetos que possam, de fato, significar call to action, ou vamos agir, significar a transformação de que há mudanças. Então, a discussão climática que eu posso falar para vocês é o seguinte: usem outros óculos, entendam o valor dos microscópios, entendam o valor dos drones, entendam o valor do olhar humano, da solidariedade, mas mais do que isso. Democracia, como nós conhecemos, que a minha geração lutou, tá? Muito e outras gerações lutaram, é uma democracia em transformação, tá? E, infelizmente, para muitos, sequer essa que está deixando de existir, chegou para muitas pessoas na Amazônia. E isso é uma realidade política desse país. Então, não é possível que a gente queira lidar com os desafios do futuro usando coisas do passado. Nós temos que ter uma audácia, pular no tempo. Em Minas, a gente fala, pula o corguinho. Tem que pular o corguinho, aqui pula os riozinhos, são enormes, para mostrar que temos como ir. Agora, por isso que eu fui meio provocadora, ou tentando provocativo, melhor dizendo que o mundo veio à Amazônia ano que vem. A Amazônia precisa ir para o mundo ano que vem, o Brasil precisa ir para o mundo ano que vem. Mas não tenho expectativas que, porque eles estarão aqui, nós vamos conseguir mudar tudo da noite para o dia. Muito pelo contrário. Nós conseguiremos mudar tudo da noite para o dia, ou não, com muito trabalho, se o Brasil entender dos seus vários Brasis. E o desafio que vai sair daqui a pouco, estou dando spoiler, o desafio que vai sair daqui a pouco, a proposta de que eu como curadora, com toda a equipe, de como provocar os novos caminhos, é a gente entender claramente que o Brasil, os vários Brasis devem acolher as várias Amazônias. Está na hora da gente discutir de outro jeito, está na hora de discutir isso num contexto de transformação, de atualização, e, por favor, não achem que a condição está dada. Nós temos que construir as novas condições políticas e, para isso, lidar claramente, de uma maneira muito saudável, com as transformações que se impõem em face dos novos atores na sala. Isso é real. Tá? E não adianta achar, eu não estou entendendo isso. Tratemos de buscar entender com outras lentes. Nós falávamos isso ontem à noite com o Sérgio Abrantes, eu falei, olha, mudou. Mudou e a gente tem que entender como muda, tá, Neidinho? Nos conhecemos há mais de 30 anos, acho bom a gente fazer um pacto pelos próximos 30. Tá bom? E a gente vai mudando junto sem nenhum problema. Agora, não tem mudança sem mulher mexendo nesse mucunzá, como a gente fala, minha avó falaria. Então, que as mulheres ocupem os espaços. Muito obrigada a todos. Vamos ouvir agora uma grande mulher. Nós vamos ter que mudar o palco. Eu quero agradecer a todos vocês. Vamos ouvir uma grande mulher, com uma experiência incrível, prêmio Nobel, e com uma força fantástica, e depois com mulheres fantásticas da Amazônia, brasileiras, pretas, que vão mostrar essa coisa de... essa gente bronzeada é do cacete. Muito obrigada a todos, e desde daqui a pouco vamos para a nova parte. Obrigada.